Queridos irmãos, amigos, para esse momento de meditação na Palavra de Deus, eu gostaria de ler o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 30 a 46, que diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te ver, te visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando que te vimos com fome, com sede, forasteiros, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Abre os olhos do nosso coração para que possamos ver a glória de Jesus na Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Hoje em dia, os reality shows são programas muito comuns na TV em todo o mundo. Nesse tipo de atração, o público que acompanha o reality é quem julga quem deve continuar ou quem deve ser eliminado do programa. Ou seja, são os espectadores que dão o veredicto final. Parece que julgar faz parte do nosso dia a dia. Nós julgamos tudo, nós julgamos os programas de TV que assistimos, a performance dos jogadores de nosso time de futebol, a qualidade da comida que comemos em um restaurante e, principalmente, nós julgamos as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, o comportamento das pessoas que nos rodeiam. Enfim, parece ser natural do ser humano julgar e, por vezes, condenar aquilo que não concorda ou aqueles que não seguem o padrão, o seu padrão moral, ou que não agem como o ser humano acha que deveria agir. O paradoxo dessa história, porém, é que apesar de sermos assim, muitos de nós têm enormes dificuldades em lidar com a ideia da justiça divina, de aceitar a ideia de um Deus julgando e condenando as pessoas por causa dos seus pecados. Hoje isso é até considerado por muitos como uma visão politicamente incorreta, onde já se viu falar sobre céu, inferno, sobre certo, sobre errado, e sobre um Deus capaz de condenar algumas pessoas e salvar outras. Mas aí está o paradoxo. Por que não esperar a justiça divina se nós mesmos esperamos tanto a justiça humana, que ela seja feita?
Pode soar duro para os ouvidos de muitos, mas a Bíblia é clara ao falar que Deus irá, sim, julgar a humanidade pelos seus feitos e malfeitos. O próprio Jesus deixou isso claro quando foi questionado por seus discípulos a respeito de como seria o fim dos tempos. Através de uma série de parábolas, ensinamentos que estão registrados no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, Jesus descreve como será esse momento de acerto de contas e da justiça divina. E no texto que nós acabamos de ler, Jesus dá um panorama desse acerto de contas. Ele começa e introduz o texto dizendo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante de sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Esse julgamento a que Jesus se refere nesse texto não é o mesmo registrado em Apocalipse 20, conhecido como o julgamento do grande trono branco, no qual todos os seres vivos, já mortos, e também os já mortos, se apresentarão diante de Deus, uns para serem julgados pelas suas obras e outros que já são salvos, pois tiveram seus nomes registrados no livro da vida. Este julgamento do texto de hoje, no entanto, é o primeiro acerto de contas que Jesus terá com aqueles que estarão vivos no momento da sua volta triunfante, como o Rei do Universo. Eu sei, para quem não crê em Deus e nada disso que a Bíblia nos ensina, essa ideia parece uma fantasia. Mas para quem crê na palavra de Deus, esse é o grande dia da volta, do retorno, da vitória de Jesus Cristo. E sobre esse grande dia, eu quero destacar 3 coisas importantes que Jesus diz logo no início de sua fala. A primeira delas é que Jesus chegará para reinar sobre tudo e sobre todos. Na primeira vinda de Jesus, ele veio como servo sofredor. Ele veio buscar e salvar o pecador. Ele veio pregar as boas novas do Evangelho. Ele veio estender a mão estendida para aqueles que são humildes. Ele veio estender a mão para uma humanidade que estava morta nos seus pecados. Ele veio trazer a salvação para todos aqueles que creem em seu nome. Mas na segunda vinda, ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele chega com o seu exército para governar sobre tudo e sobre todos. Esse é o primeiro aspecto dessa volta e desse julgamento. O segundo aspecto é que todas as nações da terra se apresentarão diante dele. Na primeira vinda, ele enviou a sua igreja para ir até os confins da terra e fazer discípulos de todas as nações. Ele capacitou os seus discípulos com o poder do Espírito Santo para serem testemunhas da sua ressurreição e para anunciarem as boas novas de salvação. Agora, na segunda vinda, ele retorna para convocar as nações para se apresentarem diante dele, para prestarem contas ao Rei. Todos aqueles que ouviram o Evangelho que fora anunciado. Um terceiro aspecto dessa segunda vinda de Jesus, desse julgamento, é que ele vai separar as ovelhas dos cabritos, os justos dos injustos. É o que ele diz. Na primeira vinda, ele vem como o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Agora ele retorna para se reencontrar com o seu rebanho, para pastoreá-los para sempre, para dar-lhes as boas-vindas no seu reino, mas também para fazer justiça a todos aqueles que sofreram nas mãos dos injustos. Assim, ele separa de um lado, à sua direita, as pessoas de todas as nações da terra, que nesta vida viveram como cidadãos do reino, que viveram como ovelhas do seu pastoreio, que viveram como seus discípulos, e do outro, à esquerda, as pessoas de todas as nações da terra, que viveram como se Deus não existisse,
como se Jesus não fosse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uma vez separadas as ovelhas dos cabritos, os justos dos injustos, nesse majestoso reality show universal, Jesus profere o seu julgamento e a sua sentença. E a sentença dada por Jesus revela o que o Rei espera de nós, enquanto aguardamos a sua volta. As suas ovelhas à direita, colocadas à sua direita, Jesus diz: vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para as pessoas que estão à sua direita, o seu rebanho, a sua igreja, Jesus as recebe e dá as boas-vindas em seu reino. Reino esse que Deus preparou para elas desde a fundação do mundo. Mas o que chama a atenção nas palavras de Jesus é a razão que ele dá para elas serem recebidas em seu reino. Ele diz: porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Os justos perguntam: quando que nós fizemos tudo isso, Senhor? E o rei responde: em verdade vos afirmo, sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Estas pessoas que estão sendo recebidas no reino de Deus por Jesus, são aquelas que viveram nesta vida como verdadeiros discípulos de Jesus, que acolheram a sua palavra em seus corações. São aquelas que praticaram o grande mandamento deixado por Jesus e registrado também no mesmo Evangelho de Mateus, quando Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o reino de Deus é para aqueles que acolheram em seus corações os mandamentos de Jesus e os praticaram. O reino de Deus é para aqueles que não vivem para si mesmos, mas vivem para Deus e vivem para o próximo. O reino de Deus é para aqueles que amam, pois Deus é amor. O reino de Deus é para aqueles que estendem a mão para o próximo, pois Deus é misericordioso e estendeu a mão para nós. É para aqueles que repartem a vida, pois Jesus repartiu a sua vida conosco. O reino de Deus é para aqueles que seguem os passos de Jesus, do Rei dos Reis, nesta vida. Não se trata aqui de justificação pelas obras, mas obras que são feitas por pessoas que foram alcançadas e transformadas pela graça e misericórdia de Jesus. Agora, aos injustos, colocados à sua esquerda, Jesus diz algo diferente. Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes me visitar. É claro, eles protestam, eles perguntam: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então o rei responde: sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. Irão para esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu sei, esse veredicto parece duro demais. Castigo eterno para os injustos. Mas Jesus está falando aqui daqueles que escolheram viver para si mesmos e passaram por cima de todos. Aqueles que ignoraram que Deus os criou para amarem uns aos outros,
Jesus está falando daqueles que em seus caminhos ignoraram a Deus. Jesus está falando daqueles que, por amarem mais a si mesmos, amaram mais o dinheiro do que a Deus, se tornaram escravos do dinheiro. Jesus está falando daqueles que fraudaram para obter vantagens, daqueles que por causa da ganância se empanturraram com futilidades enquanto outros morriam de fome e passavam necessidade. Jesus está falando daqueles que fecharam os olhos para os mais fracos e necessitados. Jesus está falando daqueles que, em busca de uma felicidade egoísta, causaram dor na vida de outros, daqueles que, em busca do poder, infringiram o sofrimento aos seus semelhantes, aqueles que por causa de suas injustiças causaram danos irreparáveis na vida de tanta gente. Estes não são bem-vindos no reino de Deus, a menos que antes da volta de Cristo se arrependam dos seus caminhos. Queridos irmãos e amigos que me ouvem neste momento, essa revelação dada por Jesus a seus discípulos, ela é um alerta e um consolo para todos. É um alerta para aqueles que vivem para si mesmos, para aqueles que passam por cima do próximo, ignoram que Jesus, o Rei e Senhor, está voltando para reinar sobre tudo e sobre todos. É um alerta para que eles se arrependam de seus pecados, de seus caminhos, creiam em Jesus e passem a viver também como cidadãos do reino. Mas esta palavra também é uma palavra de consolo para todos nós que cremos no nome de Jesus e procuramos viver aqui e agora como cidadãos do reino de Deus, que procuramos refletir em nossa vida a vida de Cristo. Aqueles que praticam os seus ensinamentos e que amam a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A estes, a nós, Jesus está dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Neste grande reality show da vida humana, na qual todos nós participamos, a diferença entre aqueles que receberão as boas-vindas no reino de Deus e daqueles que ficarão de fora é como eles vivem as suas vidas, é como as pessoas vivem as suas vidas. Se elas vivem para si mesmas, ou se elas vivem as suas vidas para Deus e para o próximo. Que Deus abra os nossos olhos para percebermos que a nossa vida só faz sentido quando vivemos para Deus e quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.